Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Hoje, na esteira aí de uma semana de tragédias em Guarujá, com essas dezenas de mortos aí, principalmente na Barreira do João Guarda, e no Morro do Macaco Molhado, também um morto no Morro do Engenho e outro na estrada Guarujá Bertioga, aí, Guarujá ainda contando seus mortos, suas dezenas de mortes nessa tragédia, para falar não só sobre isso, mas também sobre os eventos aí que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos vem programando para os próximos dias e para a próxima semana. Estou aqui com o engenheiro Márcio Tavares, que vai nos ajudar a desenvolver aí os temas propostos. Obrigado pela presença, Márcio. Olá, Valdir. Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar podendo divulgar um pouco do nosso trabalho. Certo. Eu comecei fiz essa abertura toda para falar, porque não dá para a gente desprezar a oportunidade de conversar com um engenheiro, como você é, professor, inclusive, na área de engenharia, numa semana tão, na esteira de uma semana tão trágica quanto foi essa, que logicamente você deve ter acompanhado aí sempre com aquele olhar técnico, né, olhar crítico, né, Márcio? Exatamente. Especificamente com esses eventos, a minha atuação como voluntário não foi diretamente nas áreas afetadas. Participei de ações voluntárias juntamente com a diretora da UNAERP, a professora Priscila Bonini, e nós fizemos um trabalho de ação voluntária, de arrecadação, triagem, separação e destinação, até mesmo, muitas vezes, na própria residência das pessoas que estavam precisando. Então, o meu trabalho voluntário nesses eventos não foi um trabalho direto nas comunidades. Nas comunidades. E sim mas acaba sendo. Sim, sim. Tem que ter essa divisão, né, para uma utilização melhor de espaço e para tentar ajudar melhor as pessoas. Tá certo. Você é diretor de comunicação da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, que está organizando já para abertura, já nessa semana, mais uma oficina que visa justamente a oferecer qualificação para os profissionais de engenharia e arquitetura. E essa oficina especificamente trata de falhas em projetos de engenharia, é isso, né? Isso mesmo. Então, trata-se de um projeto do CREA, fomentado pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e é um projeto fomentado, né, pelo CREA, e nós, através de abertura em edital, nós enviamos projetos, e esses projetos de curso, workshop, oficina, um desses foi contemplado, né, foi aprovado pelo CREA, e nós iremos agora iniciar. Começa dia 12 e vai até o dia 26. Certo. Né? Então, justamente um curso voltado para profissionais, estudantes e outras pessoas também aberto, né? Certo. Basta fazer inscrição. Então, gostaria de agradecer ao CREA, né? A Associação dos Engenheiros e Arquitetos que faz esse trâmite, faz essa ligação, essa abertura juntamente com o CREA, e a UNAERP, mais uma vez, abrindo suas portas para que a gente possa, oferecendo só infraestrutura, né? A abertura oficial do evento vai ser no auditório, e o último dia a gente vai utilizar o Centro Tecnológico das Engenharias para a gente fazer uma parte prática desse workshop, o qual a gente vai realizar alguns testes, alguns ensaios com corpos de prova de concreto, vigas, né, etc. Que tipo de falha é mais comum, Márcio, em projeto de engenharia? Assim? Existe uma estatística, assim, que tipo de falha que é mais comum? Então, quando a gente fala análise de falhas, né, estudo de falhas, esse curso ele é voltado para qualquer tipo de engenharia. Né? Então, por exemplo... Não é só civil, falha na indústria. Então, falhas no processo produtivo, ao transtorno, né? Parada de produção, parada de fabricação, perda
de equipamentos, quebra de equipamentos. Então, isso tudo pode ser, através de técnicas e ferramentas de engenharia, pode ser evitado. Isso já é aplicado há muito tempo. E a cada ano que passa, essas ferramentas elas vêm sendo atualizadas, né? Então, isso é o nosso trabalho. Capacitar, né, atualizar profissionalmente, né, essas pessoas que atuam na área da engenharia. Não só em processos, mas falhas mecânicas. Então, por exemplo, o eixo da máquina ferroviária quebrou. Então, aquilo tudo gera esses eventos geram possibilidades de se estudar por que aconteceu, para que a gente aplique ferramentas para que não aconteça mais. Entendi. Né? Então, em vários processos, na construção civil, indústria, mecânica, enfim, vários tipos de engenharia. Aí a gente não está falando só de engenharia civil, a falha pode estar, por exemplo, na parte elétrica, ou na parte hidráulica, na parte mecânica da coisa, né? Exatamente. É um curso voltado para vários tipos de engenharia. Certo. Márcio, o objetivo da associação ao promover um evento desse porte é justamente oferecer todo o aprendizado que se tem, toda a literatura que existe sobre isso, justamente para oferecer ao profissional e ao estudante, porque o curso também a oficina também é voltada para estudantes, né? Sim. Também oferecer ao estudante e para o profissional justamente a oportunidade de aprender a não cometer aquele tipo de erro, né? É isso, né? Exatamente. Então, o papel da associação é dar apoio aos profissionais. Então, o profissional ali no dia a dia do trabalho, está na obra, está na indústria, e não tem tempo, muitas vezes, de se qualificar, de se aperfeiçoar, de se atualizar mediante as normas técnicas, né? Então, o nosso papel é estar buscando esses órgãos de fomento, como o CREA, por exemplo, e estar propondo esse tipo de projeto. Para quê? Para que haja uma capacitação desses profissionais. Quem é profissional da ativa, eles participam desses eventos, inclusive nesse workshop, nessa oficina, a gente vai utilizar estudos de casos e também adquirir também a experiência passada por algumas pessoas que irão participar dessa oficina, né? Então, o objetivo principal da associação realmente é esse. É a gente capacitar os profissionais, para que e com isso tudo quem ganha é a sociedade, né? Porque tem profissionais mais capacitados no mercado e tem um retorno de um trabalho feito de forma melhor. É esse intercâmbio de informação que faz com que a informação se multiplique ali e favorecendo justamente esse profissional que está aqui, acaba recebendo uma informação de outra região, ou às vezes até alguém mais capacitado, mais rodado, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Então, da expressão mais chula possível. Sim, mesmo porque no início de cada dia da oficina, nós temos um welcome coffee, né? Que é um cafezinho ali de credenciamento antes da abertura, e ali é um momento de network, então onde muitos profissionais acabam se encontrando, né? E gera muita troca de informação realmente, né? Tem os intervalos também que o pessoal se encontra ali, muitos colegas que já não se viam há muito tempo e acabam se encontrando e trocando informações. Agora, não é o primeiro, não é a primeira oficina, não é o primeiro curso que a associação realiza ao longo aí dos últimos tempos. A gente tem até tido a oportunidade de divulgar isso aqui no programa Assunto Cidade. Ao longo dos últimos meses, aí a associação tem se empenhado na realização desse tipo de evento, justamente para oferecer cada vez mais qualificação para situações adversas, né? Para evitar situações adversas, né? Sim, alguns eu participei diretamente, outros não, mas eu também não vou lembrar de todos aqui, mas em 2019 tivemos um muito importante, que foi do PGRCC, né, o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Então, tudo mediante o surgimento de novas leis, novas regras, novas normas. Então, a gente que está à frente da informação, a gente estuda
Certo. Isso alinha com um pouco da experiência que a gente tem, busca também quem tem experiência, monta esses eventos de capacitação e passa para os profissionais. Então, o PGRCC foi uma lei nova que foi criada no município e quando é coisa nova, né, as pessoas demoram um pouquinho para absorver essa informação, para entender isso. Então, o nosso papel, a gente fornecendo workshops para essas pessoas poderem estar entendendo um pouco mais dessas novas leis, dessas novas regras. Em 2019 também tivemos vários seminários, né? E em 2020 já começamos com um seminário do Avise, de vários profissionais. Vistorias nos prédios, né? Isso, a Avise é auto de vistoria da edificação, também uma lei nova de 2019, né? E a gente tem que passar essas informações de forma organizada, né? Com fomento, com apoio realmente para a infraestrutura de espaço, apoio, por exemplo, eu falo mais uma vez aqui, né, da Unaerp, que sempre tem apoiado, sempre tem cedido essa parte de infraestrutura para a gente. O Unaerp tem curso de engenharia na área de civil, só? Civil não? Nós temos engenharia civil, tínhamos de produção, mas não teve muita procura, né? Então a gente acabou encerrando esse curso, mas há projetos para a abertura de novos cursos na área da engenharia. Temos também pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, inclusive hoje inicia mais uma turma. Nessa semana agora. Essa semana, isso. E o curso da graduação, que está todo vapor, está... E para o estudante, assim, você é professor na Unaerp, né? Eu sou professor e coordenador dos dois cursos. Dos cursos, né? Para o formando, assim, para o aluno, assim, o tipo de evento, assim, que onde ele tem a oportunidade de conversar com outros profissionais, outros estudantes também, às vezes vale mais que a aula, vale mais que uma aula, né? Ou vale tanto quanto uma aula, né, Márcio? Vocês merecem a sua aula, pelo amor de Deus. Não, sem dúvida nenhuma, né? Quando se trata de qualquer coisa que tire um pouco da sala de aula, e uma das diretrizes do curso da engenharia é trabalhar com metodologias ativas. Então, a gente estuda muito o comportamento do aluno, né? Então, hoje em dia, são muito hiperativos. Os adolescentes, as pessoas, elas não conseguem ficar fazendo uma coisa só. Tem que fazer mais de duas coisas ao mesmo tempo. Está no celular, está no... Então, a gente também é assim. A gente entende que na sala de aula, o aluno ele não tem muita mais paciência de ficar vendo ali o professor falando, passando slide, né? Então, o máximo que a gente pode tirar de sala de aula, visitas técnicas, aula em campo, a gente traz pessoas de empresa para dentro da sala de aula também, aulas laboratoriais. Então, isso tudo acaba dinamizando um pouco a aula, né? E esses workshops, esses eventos, eles estão contemplados nessa metodologia ativa. Então, o aluno ele vai nesses eventos e, sem dúvida nenhuma, é uma aula a mais, né, que ele tem. Queria que você desse mais detalhes assim de da oficina, do workshop, tudo, como é que vai funcionar, assim, tipo, explicar para todo mundo assim qual é o efeito assim, prático disso assim, no cotidiano até da população. Só ia pedir para você fazer isso depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Antes do intervalo, eu vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, do Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de uma maneira democrática, independente e pluralista. Há 15 anos o jornal circula ininterruptamente, fazendo uma leitura apurada aí de todos os principais assuntos de Guarujá e também Vicente Carvalho. E nessa semana, no jornal que circulou nessa semana, nessa sexta-feira última, não poderia ser diferente, senão a retratar essa tragédia que deixou aí dezenas de mortos em Guarujá, nessa que foi a maior tragédia da história da cidade, dezenas de mortos aí, principalmente na barreira do João Guarda e no Morro do Macaco Molhado, onde houve os deslizamentos de morros aí e que causaram toda essa comoção e principalmente essa onda de solidariedade que ainda está presente entre a população de Guarujá. O Assunto Cidade circula toda sexta-feira à noite nas redes sociais, aos sábados nas ruas e edição impressa. E o programa Assunto Cidade volta já já com o engenheiro Márcio Tavares.
Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com o engenheiro Márcio Tavares. Ele também é professor e coordenador do curso de engenharia da UNAERP de Guarujá e participa da associação, da diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá como diretor de comunicação. O Márcio é um dos responsáveis pela próxima oficina que se realizará agora, a partir dessa semana, pela Associação dos Engenheiros, usando o nosso papo aqui do primeiro bloco, justamente para mais uma atividade que a associação promove para oferecer cada vez mais qualificação profissional aos engenheiros, arquitetos, engenharia aí de todas as vertentes, né? Logicamente a gente não está falando aqui só de engenharia civil, sempre falando de engenharia civil, mecânica, elétrica, hidráulica, todas as áreas da engenharia. E o Márcio é um dos responsáveis por mais essa oficina, que oferece qualificação e também garante aí aos formandos, aos estudantes de engenharia e arquitetura da Baixada, não só da UNAERP, não só aqui do Guarujá, da Baixada inteira, a oportunidade aí de interação com os profissionais aí gabaritados que vêm participar dos cursos, das oficinas e dos workshops, justamente para garantir aí uma qualificação cada vez maior. A gente deixou no primeiro bloco a dívida aí para passar mais ou menos assim um pouco da programação do workshop dessa oficina que começa já nessa semana, né? Começa na quinta-feira. Começa na quinta-feira, dia 12, né? Abertura e uma mini palestra. Exatamente. Então, eu posso falar da programação. Pode, fica à vontade. Eu posso falar um pouco, vou fazer uma prévia aqui, vou falar sobre o público-alvo e objetivo. Dê sua aula aqui, que nós somos todos seus alunos. Imagina. Então, é uma oficina que tem como público-alvo profissionais atuantes, né, na área de engenharia, profissionais recém-formados, né, que vão nesses eventos buscando novas experiências, novas parcerias, alunos tanto de graduação como de pós-graduação, e qualquer outra pessoa que tenha interesse nesse aprendizado, né? Então, basta fazer a inscrição, a gente vai deixar disponível aí, né, para quem ainda tem vaga, tem vaga ainda. E o objetivo, né, por que né, falar em falhas, né, falhas em engenharia, estruturando medidas de bloqueio. Certo. Então, é um curso que mostra a importância da normatização e das leis, e mostra como esse profissional pode estar utilizando de ferramentas para reduzir a insegurança técnica de obras de engenharia, tanto de obras de engenharia como catástrofes ambientais. Tá? Então, esse é um dos objetivos do curso, né? Enquanto a programação, eu trouxe aqui deixa eu ver se eu... Então, dia 12 a gente vai ter... Dia 12 dia 12 é uma solenidade, você falou que é uma solenidade na UNAERP, né? Às 6h30. Dia 12 às 18h30 começa com uma solenidade, né? Vai ter uma composição de mesa com algumas autoridades aí. Mas já tem uma aula. Já tem uma mini palestra, né? Uma mini palestra, qual vou estar explanando um pouquinho mais detalhes sobre o conteúdo de cada dia, né? E já no dia 13, que é na sexta-feira, então todo mundo vai lá para o Delfim, no Delfim Hotel ali na Enseada, na Miguel Steffen, na Enseada, utilizando o auditório ali. E ali a gente vai ter uma introdução, né, onde vai falar análise de casos de falhas na engenharia. Então, né, nessa hora, né, então os professores eles vão comentar sobre algumas falhas, né, por que aconteceram, por que acontece. Então, com exemplos reais. Exemplos reais. Exatamente. Histórico de algumas grandes falhas que ocorreram, né, e já na segunda parte, falar sobre normatização técnica, a importância da normatização técnica. Por quê? Qualquer falha que aconteça, um sinistro, a primeira coisa que se procura na perícia se foi utilizada a normatização técnica de acordo. Então, se foi seguido, está fora da norma, não está fora da norma, está dentro da norma. Então, isso tudo é analisado. Né? Então, esse curso ele ajuda o profissional a trabalhar no antes,
na prevenção. Para evitar a Né? falha. Então, como é que faz isso? Utilização de ferramentas, estudando as falhas que já aconteceram. A falha já aconteceu, paciência, mas o que a gente pode tirar de proveito disso para ajudar a não acontecer novamente? Com certeza. Né? Ou falhas semelhantes. Né? Então, essa é uma parte da importância da normatização técnica. Né? A gente vai falar um pouco sobre confiabilidade também, ferramentas de confiabilidade e eliminação de probabilidades de falhas. Né? Confiabilidade, quando você tem um projeto, quando você está com um projeto, né? Então, a pessoa que quer comprar essa tua ideia, esse teu projeto, ela vai verificar o quê? Qual que é a confiabilidade disso? Né? Então, o profissional, ele acaba tendo uma atualização nesse sentido. Que vai valorar mais o trabalho dele, vai valorizar mais o projeto. Se ele trabalha com laudos e perícias, vai valorizar mais. Entendi. Porque ele vai acrescentar conhecimentos técnicos e ferramentas técnicas nesses trabalhos que ele atua. Entendi. Tá? Tudo isso vai dando para o estudante e para o profissional também, a participação nessas oficinas vai dando para o profissional também um pouco mais de status na profissão também, à medida em que ele está se capacitando, né? Está se qualificando cada vez mais, está mostrando interesse em se qualificar, né? Sem sombra de dúvida. Além da capacitação, além de adquirir experiências, ele ainda recebe certificado. Claro. Né? E isso aí vai agregar no currículo desse profissional. Isso aí foi só no primeiro dia? Não, aqui já foi primeiro e segundo dia, né? Porque assim, vai ter abertura. Serão 2 dias no Delfim. Certo. E o último dia vai ser no Centro Tecnológico da UNAERP, onde a gente vai fazer algumas práticas, né? A gente vai fazer algumas simulações de falhas. Então, nós temos lá alguns corpos de prova lá que são feitos em concreto, alguns tarugos, algumas vigotas. Através de equipamentos, a gente vai realizar cálculos e vai realizar também os testes. Enquanto você toma uma aguinha, só tirar uma... Pode tomar uma aguinha mesmo, tirar um fôlego, porque senão eu te deixo com a garganta seca aqui. O curso tem a sua participação aí, como capacitado que é, até pela sua atividade paralela, vamos dizer assim, paralela, que é de professor, né? Sim. Na UNAERP, e também de outros profissionais aí gabaritados aí do setor, né? Exatamente. O curso é coordenado por mim e tem o professor Vilianchi, que é professor na UNAERP, na Unisanta, tem uma empresa também de consultoria, a Vilianchi Soluções, e tem uma vasta experiência nessa área de falhas, mesmo porque ele atuava na Uzi Minas, trabalhou por muito tempo lá na Uzi Minas nessa área. Né? Então ele tem uma experiência acadêmica também muito grande. Então o pessoal vai gostar muito porque vai agregar conhecimento técnico para os profissionais que estão trabalhando. Essas falhas que eles vão utilizar na oficina como exemplos, assim, são falhas assim que a gente que poderiam ter sido evitadas se houvesse essa qualificação antes, né? Assim, por exemplo. Né? Na verdade, a gente mostra como é que é feito essas análises antes de acontecer, né? Então, se a gente fala assim, olha, isso aqui tem risco de falha. Por exemplo, uma coisa muito comum que o pessoal faz é furos em vigas. Então, depois que uma obra já está realizada, né, está pronta, então aí cisma tem que passar um condulete de fiação por aqui. Aí vai lá, faz um furo na viga. Aí aquele furo, ele vai causar estresse naquele ponto da viga, né? Vai causar uma sobrecarga no outro ponto. Então, para tudo isso tem norma. Né, é possível fazer furo sim, mas tudo dentro da norma. Então, algumas pesquisas nossas, realizadas lá na UNAERP, para nossos grupos de pesquisa, trabalha com essa parte. Então, vai fazendo furo, fazendo furos em vigas, corpo de prova, obviamente, né, para ensaio, e fazendo os ensaios de compressão, né, com prensa hidráulica. Então, estudando o comportamento desses materiais através dessas atividades, né? Entendi. Baixo, essas normas, essa normatização que você falou, que sempre devem ser seguidas pelos profissionais,
elas são constantemente atualizadas, assim, mediante fatos que ocorrem aí no cotidiano? Sim, Não tanto não são estáticas lá, não é uma norma que está lá certo, ela é atualizada com Não, frequência. na verdade acontece adequações, né? Conforme os Tá. eventos acontecem, Claro. então olha, então não está muito certo aqui nessa parte. Então Entendi. os órgãos competentes vão lá através de colegiados, né, através de pessoas, já grupos pré-definidos, eles fazem essas atuações. Não só em normas nacionais, como a BNT, por exemplo, mas as normas internas de empresas. Então a Entendi. empresa ela já tem ali um protocolo, né? Então aconteceu alguma falha em algum momento, opa, então quem falhou? Foi falha humana? Entendi. Se foi falha humana, então a gente vai dar um treinamento para pessoa, para esse funcionário, alguma coisa nesse sentido. Se for falha do equipamento, se for falha da norma, então, opa, se for uma falha que não é humana, não é do equipamento, então a norma está errada, a norma precisa ser adequada. Então, essas atualizações sempre acontecem. E nosso papel é transmitir essas atualizações, lei nova que apareceu, atualização de lei, atualização de norma. No âmbito da engenharia, a gente fornece e passa esse conhecimento para os profissionais. Tá certo. Márcio, queria te agradecer muitíssimo aí, parabenizar mais uma vez a Associação dos Engenheiros e Arquitetos por trazer para a cidade aí esses importantes cursos de qualificação aí, a gente gabaritando, capacitando cada vez mais aí os profissionais de engenharia e arquitetura da cidade e também garantindo, logicamente, também por tabela e, logicamente, que o objetivo final é sempre esse, segurança aí para quem contrata o serviço desses profissionais. Além de parabenizar, deixo um espaço para você fazer aí um convite específico aí para os estudantes e para os profissionais para participar do evento. Então, ainda a inscrição ainda estão abertas, né? Há vagas ainda e faço convite aí para vocês comparecerem na UNAERP dia 12, às 18h30, na abertura e, consequentemente, nos demais dias do curso, que acontecerá, esse especificamente, às 14 horas, das 14 às 18 horas. A abertura é às 18h30, mas o curso todo ele vai ser nesse horário, porque também é pedido de muitos alunos do curso de graduação, né? Como tem aula à noite, então o curso é à tarde. O curso aí fica à tarde para. O curso é dia 13 e dia 19, das 14 às 18 horas. O curso em si, né? A abertura que é agora nessa semana. Abertura dia 12, às 18h30 e o curso dia 13, dia 19 e 26. Também tem dia 26. E tem dia 26 que é para pegar no batente mesmo. Sim, é a aula tem prática. Tem que ter metodologia ativa. Né? Certo. Então, até um padrão nosso, do workshop, nossos eventos, eles têm uma parte prática. Então, se permite fazer alguns agradecimentos. Certo. Gostaria de agradecer ao CREA, né, ao presidente do CREA, Vinícius Marques, por estar aqui, por estar apoiando esses projetos nossos aqui da Baixada Santista. E ao nosso presidente da associação, Henrique Menin, junto com os demais componentes da diretoria, a nossa pró-reitora da UNAERP, a Priscila Bonini. Beijo para você, Priscila, e os nossos alunos e demais profissionais da área que irão participar desse evento. É só entrar no site da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que é o www.aeaguarujá.org.br, todas as informações estão lá. Obrigado, Márcio, pela entrevista aí, pelos esclarecimentos. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade, mas antes vamos ver uma mensagem institucional da Câmara de Guarujá. Até logo a todos. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Como a lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade, ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. Seu direito aqui é lei.